Estamos ao vivo. A equipe do Proifes Federação para tratar hoje. Ana, estamos com um reflexo aqui, enfim. Ok? Ok. Então, olá, quero saudar aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelas redes sociais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esta é uma live do Proifes Federação, junto com a sua diretoria e assessoria jurídica, para debater a questão dos precatórios. O Proifes Federação foi alertado pela nossa assessoria jurídica, é o primeiro trabalho público com o Dr. Francis Bordaz, do escritório Bordaz Advogados de Porto Alegre, que assessora hoje a nossa federação, para trazer um tema importante. O Dr. Francis nos alertou de que a questão dos precatórios é grave. Nós temos a questão da emenda constitucional 113 e 114, que trabalhou o contingenciamento de precatórios a partir de 2022. Eu fui ler o artigo, tá, doutor Francis, para poder entender um pouco do assunto, uma vez que não é um assunto corriqueiro do nosso dia a dia, né? E fiquei preocupado com a leitura, porque, inclusive, o artigo é escrito junto com o Tarso Genro e com o escritório, com o Dr. Francis, que mostra a distorção na distribuição de recursos durante o ano de 2022. E a grande problemática que pode estar acontecendo agora em 2023 e nos próximos anos. É uma coisa que me parece que os sindicatos, de um modo geral, também não estão compreendendo ou não colocaram como uma preocupação na pauta. Então, talvez nós estejamos falando aqui de algo inédito, de uma preocupação inédita, e que, com certeza, como dizia com o professor Gessi anteriormente aqui, a gente tenha esquecido que precisa urgentemente colocar na nossa pauta de debate político, de luta política por busca de orçamento no Congresso Nacional. Nós divulgamos amplamente esta live dizendo que o público-alvo interessado, que seria importante estar aqui, são exatamente aqueles professores, professoras, aqueles servidores públicos, servidores do INSS que têm precatório. Porque, bom, você tem o precatório. O que é o precatório? É algo que já transitou em julgado, que você tem direito. E, de repente, a nova regulamentação chega e diz, olha, você tem direito, mas eu não vou te pagar não, tá bom? Então, você espera aí mais um pouco, ou sei lá, vou te pagar parte daquilo que você tem, o que não me parece aceitável, né? A defesa do trabalhador, a defesa das pessoas, nos coloca esta obrigação que o Proifes Federação atendeu, né, na provocação do Dr. Francis, né, para que a gente viesse debater aqui. Então, você que está nos assistindo aí no YouTube, pode mandar aqui para perguntas, o que você julgar interessante, que será apresentado aqui para os nossos apresentadores. Então, o doutor Francis é advogado, né, assessor jurídico da federação, tem um escritório no Rio Grande do Sul, participa do CNASP, que é uma organização nacional de advogados, é uma referência no debate político, em especial, no debate jurídico, em especial no setor público, e vai conduzir esse debate aqui para nós. O professor Gessi é diretor do Proifes Federação, diretor de assuntos do Magistério Superior, coordenador do GT, o GT Carreiras do Proifes Federação, e teve que estudar, né, professor Gessi, para poder debater aqui. Tem tudo a ver com o arcabouço fiscal. Estamos falando de orçamento, estamos falando de dinheiro público para aquilo que para pagamento, né, das necessidades dos trabalhadores. Então, o professor Gessi vai trabalhar um pouco este aspecto em relação ao arcabouço fiscal. Eu desejo uma boa-vinda a todos e a todas aqui e passo, então, a palavra para o Dr. Francis, que, a partir de agora, coordenará os trabalhos e fará os encaminhamentos possíveis. Dr. Francis, por favor, está contigo a palavra. Muito obrigado, professor Brandão. Professor Gessi, uma satisfação
Eu quero iniciar agradecendo a acolhida da sugestão que fizemos, porque há uma tendência de simplificar os assuntos precatórios e de jogar para os advogados. Olha, esse assunto jurídico é com vocês. Só que o precatório nada mais é do que uma discussão sobre dinheiro público. Né? O precatório é uma fatia do bolo. Né? Esse bolo é o nosso orçamento federal. E é esse bolo que estão discutindo atualmente no arcabouço fiscal, se vai ter teto ou não vai ter teto. Né? Então, as relações são evidentes. Nós estamos falando de uma divisão do bolo. Né? E essa divisão do bolo, ela até hoje não entrou na nossa pauta, né, do precatório e gasto de pessoal por um motivo muito simples. Né? Até as emendas 113 e 114, os precatórios nada mais eram do que dívidas judiciais que eram pagas integralmente. E não se confundiam com os orçamentos de pessoal, com as outras despesas que a administração tinha. Então, a gente não precisava se preocupar com qual o tamanho que seria a dívida judicial, porque elas eram sempre pagas. Né? E elas correspondem, historicamente, a uma fatia pequena do orçamento federal. E já com isso eu já faço um corte. Assim, nós vamos falar hoje sobre precatórios federais. Não dá para comparar precatório estadual, municipal com precatório federal, por um motivo muito simples. Os orçamentos são giganticamente diferentes, é uma coisa incomparável. Né? As ferramentas de arrecadação são muito diferentes. A possibilidade de endividamento da União, dos estados e dos municípios são também incomparáveis. Então, nós vamos falar do calote dos precatórios federais, justamente o maior orçamento de todos, o mais maleável orçamento de todos. Né? E que, portanto, é o que nos une aqui nessa tarde no Proifes. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação aqui em PowerPoint para tentar só me ajudar na minha dinâmica, para também evitar que eu me perca e fale muito e não me controle no horário. Bom, perguntas, estão todos vendo? Gessi, Brandão, está na tela? Sim, está Perfeito. Aparecendo. Então, vamos lá. Eu vou separar essa fala em 3 tópicos, certo? E vou propor, até a partir da combinação que fizemos agora minutos atrás, uma inversão dos 2 últimos. Eu vou começar primeiro uma visão geral da incongruência que é o estabelecimento de um teto para pagamento de dívidas judiciais, e depois, ao invés de passar dos créditos alimentares, eu vou para a questão do rateio, da quebra de ordem entre os tribunais, que gerou situações literalmente absurdas, né? Então, empresas recebendo créditos comuns, empresas, inclusive, públicas, como a Petrobras, recebendo precatórios de R$ 1 bilhão, ao passo que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sequer as pessoas receberam seus precatórios alimentares, e isso causou um enorme problema. E, por fim, eu já deixando o gancho para o professor Gessi, a gente trata da questão do gasto de pessoal, os precatórios de gasto de pessoal, e vamos tentar passar para vocês um panorama que me parece bastante útil para que vocês incluam, e isso é uma sugestão, na pauta reivindicatória das entidades, um trato diferente para os precatórios de natureza de pessoal. Nós estamos falando de gastos de pessoal, e nós vamos ver que esses gastos de pessoal no orçamento, na lei de responsabilidade fiscal, eles estão muito abaixo do que a lei já permite. Porém, que se a pessoa não ganha o gasto, aquele direito dela e é obrigada a ir a juízo, aí ele é atingido por um outro teto, que é o teto dos precatórios. Mas eu explico mais adiante com calma. Primeiro, por que esse nome calote do precatórios, ainda que não haja um consenso que seja um calote ou não seja calote, eu chamo de calote por um motivo muito simples. O calote é uma dívida que a pessoa tem e deliberadamente resolve não pagar. E é o que acontece. Né? O que a emenda 114 fez foi estabelecer um limite para pagamento de precatórios federais até 2026. Ou seja, se eu tenho uma dívida de 100 bilhões, 80 bilhões, 120 bilhões, não importa, eu tenho um teto.
Esse teto corresponde ao que foi pago lá em 2016, precatórios, né? Não sei até hoje por que foi esse ano escolhido como referência, né? Mas o que se pagou naquele ano é o limite, se atualiza aquele valor. Então, para você ter uma ideia, naquele ano se pagou 37 bilhões de dívidas judiciais no Brasil, né? E ao passo que em 2021, essa dívida, no dia que foi votada a reforma, ela já era de 100 bilhões, ou seja, nós já começamos a PEC do calote dos precatórios em dezembro de 21, gerando um passivo de 63 bilhões, a grosso modo. Ou seja, já se tinha um orçamento votado, já se tinha um orçamento aprovado por lei, e veio uma emenda constitucional, estabeleceu um teto e diz não se cumpre esse orçamento. Além disso, além desse calote, as emendas elas permitem e fomentam esse mercado paralelo que todos os servidores já receberam provavelmente alguma ligação, ou WhatsApp, ou e-mails propondo compra de precatórios e tal. Fomenta esse mercado por quê? Porque essa emenda ela permite que um precatório negociado com uma pessoa ele seja usado pelo valor de face dele. Ou seja, embora as empresas paguem com um deságio, então eu tenho precatório de 100 mil reais, eu pago 50 mil para aquela senhora que está desesperada já com 80 anos, achando que não vai receber, e eu uso o precatório valendo 100 mil, tendo gasto só 50 para quitar uma dívida de imposto federal de 100 mil reais. Ou seja, eu me livro de 100 mil de dívida gastando só 50. Então, permite também que a pessoa, o mercado financeiro, a corretora de valores, o que quer que seja, use esse precatório para outorga pública de aeroportos, portos, privatizações de empresas públicas e por aí vai. Então, o precatório virou uma moeda de troca do mercado. Literalmente virou. Além disso, ele estabelece, o que é muito perigoso, um padrão de deságio que já parte de 40%, porque essa emenda estabelece lá uma hipótese que quem não recebeu o precatório pode negociar com o governo. Negociar é uma força de expressão, porque não tem negociação, ou se abre mão de 40%, ou não tem acordo. Então, é um acordo meio forçado, né? Então, a pessoa abre mão de 40% do seu crédito para ganhar no ano que vem. Então, isso tem um efeito pedagógico horrível, que nós temos um padrão mínimo de deságio no Brasil que está fixado na Constituição, que é de 40%. Então, as ofertas de deságio nessas negociações, elas já partem para cima de 40%. E o que é mais importante, a PEC do calote não gerou nenhuma economia, ou seja, o precatório, a dívida continua existindo, e nós vamos tratar disso. Então, nós temos eu queria primeiro separar a abordagem em dois momentos, né? Nós temos a questão das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, a 7047, proposta pelo PDT, e a segunda delas, proposta pelo Conselho Federal da OAB, Associação dos Magistrados do Brasil e outras confederações. As duas estão reunidas e o relator dessas duas ações diretas de constitucionalidade atualmente é o ministro Luiz Fux. Por que eu faço esse corte? Porque o ministro Luiz Fux foi relator de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma antiga emenda constitucional, a 62, que previa um calote muito parecido a esse para os precatórios estaduais e municipais. E vejam a capacidade profética do ministro Luiz Fux naquela ocasião, em 2013, quando ele diz assim no acórdão dele, na decisão dele, que é provável que daqui a 10 anos o Supremo Tribunal Federal seja novamente chamado para avaliar a constitucionalidade de pretensos regimes especiais, que em essência servem apenas para mascarar a realidade, dobrando as instituições jurídicas segundo a conveniência do poder. Mas não deu outra. Estamos há 10 anos dessa decisão dele, de 2013, enfrentando um novo regime especial de precatório, né? Ou seja, uma nova regra excepcional para pagamento de precatórios federais, né? Esperamos que o Supremo e o ministro Luiz Fux repitam o seu convencimento. O problema é que até que esse julgamento se conclua, né? E nós não nos iludimos achando que não há
uma preocupação com o reflexo político de uma decisão, ou melhor ainda, da demora dessa decisão. O Supremo, a cada dia que demora para julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, ele está aumentando a dívida pública brasileira. Isso é importante dizer. E depois eu demonstro por quê. Bom, mas até que haja esse julgamento, a gente tem enfrentado problemas. Em 2022, no primeiro ano de pagamento com os valores já limitados ou já contingenciados, nós tivemos sérios problemas de destaque dos honorários contratuais, isso retardou a liberação, etc. E atualmente nós temos um problema que é a quebra da ordem de preferência entre credores, ou seja, credores com créditos alimentares sem receber no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e credores de créditos comuns, que são os últimos da fila, recebendo seus créditos integralmente em outros estados. Primeiro, o calote dos precatórios, eu fiz questão de trazer essa tela para que as pessoas entendam que o calote, quando eu digo que a calote não é um perdão da dívida, o calote não é uma economia, ele é um mero rearranjo do dinheiro. Ou seja, o dinheiro deixou de ser pago para precatórios e foi para onde? Bom, ele foi parado de acordo com o levantamento do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão junto ao Senado Federal. Ele foi parar no custeio do Auxílio Brasil, foi pagar benefícios previdenciários, foi pagar emendas do relator do orçamento. Só as emendas do relator do orçamento, que são 16 bilhões, já pagavam os créditos de pessoal. Só ali já era suficiente para quitar os precatórios de pessoal. Foi para pagamento de gastos da saúde, foi para ampliar o teto remuneratório de ministros e senadores e deputados, foi para o financiamento público da campanha eleitoral e por aí vai. Ou seja, não houve economia. Houve simplesmente, eu deixo de pagar aqueles credores que tinham aquilo como certo para fazer gastos em outras áreas. Em outras áreas que faltava dinheiro. Então, por isso que se usa muito a expressão era necessário abrir um espaço fiscal. O espaço fiscal é o resultado do calote dos precatórios. Então, essa nova sistemática, ela vai gerar, na prática, uma mudança muito grande em relação ao que era. Porque antigamente nós tínhamos o precatório expedido naquele ano, aguardava-se até o final do ano seguinte, e muitas vezes isso era antecipado, aqueles precatórios eram quitados, corrigidos monetariamente. Agora não é mais assim. Então, nós tivemos os precatórios expedidos para 2022 e houve um teto. Só se pagou aquilo. Bom, o teto era muito abaixo do que era previsto. Bom, o que fica? Fica um saldo, já que não foi pago, fica esse saldo. E esse saldo do que não foi pago em 2022, ele é jogado para 2023. Só que, em 2023, nós temos os novos precatórios que a Justiça condenou, ou que transitaram em julgado, ou seja, são novos precatórios. E a eles, esses novos precatórios, se soma aquele saldo. Então, em 2023, nós temos o quê? Nós temos um saldo e mais novos precatórios. A soma dessas duas coisas gera um estoque de precatórios. Esse estoque de precatórios, ele está sempre crescendo. Por quê? Porque na medida que eu tenho um limite para pagamento de precatório, que é o teto, esse teto ele não aumenta na proporção do estoque. Esse teto é exatamente o mesmo valor do teto de 2022, uma pequena correçãozinha do IPCA. Isso vai gerar com que o saldo de 2024 vai ser muito maior do que era o saldo de 2023. Ou seja, é simplesmente uma questão de tempo para que a gente forme uma bola de neve desse estoque de precatórios que está estimada entre 120 bilhões a 370 bilhões de reais. Até o final de 2026, quando, em tese, esgotaria o período essa moratória do precatório. Então, nós estamos criando uma bola de neve. Essa bola de neve, esse estoque, ele é atualizado pela Selic, ou seja, que é uma taxa de juro bancário. Ou seja, esse precatório ele tende a aumentar o prejuízo da União. Sai mais barato pagar
já que tem que pagar a dívida. Né? Então, eu costumo fazer uma comparação. Assim, vamos imaginar que no orçamento familiar nós temos as nossas despesas primárias, como alimentação, né? Nós temos moradia, nós temos... e algumas despesas primárias, as que são, vamos dizer assim, facultativas. Eu posso fazer uma reforma em casa, eu posso trocar de carro, eu não necessito, mas eu posso fazer isso se tiver dinheiro. Né? E nós temos lá as nossas dívidas. Então, se o servidor tem uma pensão alimentar para pagar, aí dele não pagar a pensão alimentar. Né? E não se discute o pagamento da dívida. E ele tem a dívida do cartão de crédito, porque muitas vezes essas despesas são pagas na forma de cartão. Se ele não paga o cartão de crédito, essa dívida vai aumentando. Né? Bom, na União não muda muito. O orçamento da União ele tem 2 tipos clássicos de gastos, né, que são as despesas primárias, que são as despesas obrigatórias com pessoal, com saúde, com a estrutura da máquina pública, que são despesas que estão previstas na lei, são políticas públicas definidas em lei, e nós temos as despesas discricionárias, ou seja, que o Poder Executivo resolve fazer essas despesas, né, de acordo com alguma política do seu governo ou gastos do cotidiano do governo. Né. E além das despesas, nós temos as dívidas no orçamento federal. E as dívidas do orçamento federal se estruturam, se dividem em 2 grupos, as dívidas chamadas mobiliárias e as dívidas judiciais. O que são as dívidas mobiliárias? A dívida mobiliária é o que mais consome o dinheiro dos nossos tributos. São o serviço da dívida pública. São os títulos que o governo põe no mercado para fazer caixa, né, a custo do pagamento de um juro, para ficar atrativo que a pessoa empreste dinheiro para o Brasil promete pagar juros sobre esse empréstimo. Né? Então, essas dívidas imobiliárias, elas estão estimadas hoje, cerca de 40% do nosso orçamento vai para isso. Né? Isso depois vocês vão ver um outro gráfico. E nós temos as dívidas judiciais, que são as requisições de pequeno valor, as RPVs, e os precatórios. Né? O que faz a emenda constitucional? A emenda constitucional 113, ela não diz isso explicitamente, mas ela estabelece uma mudança conceitual da dívida, ou seja, o processo, a dívida judicial, aquela condenação judicial, né, ela vira uma despesa e não mais uma dívida. E como despesa, ela estaria, então, sujeita a um teto de gastos. O problema é que precatório não é uma despesa. O precatório nada mais é do que uma despesa já feita no passado, cujo pagamento foi postergado para o futuro. Então, essa despesa do precatório já foi feita. É a mesma coisa da compra com cartão de crédito. Se eu vou comprar alguma coisa no mercado, a minha compra se perfectibilizou no dia que eu paguei o cartão de crédito. A fatura do cartão de crédito não é despesa, é dívida. A despesa já está feita. Não posso voltar atrás. Então, a gente não pode, a mim me parece lógico dizer, a Constituição dizer que eu posso limitar o gasto com as minhas dívidas judiciais. Mas como? A despesa já está feita, eu não posso voltar lá atrás e dizer para o judiciário não condenar vocês, não condenar a União a pagar para alguém. Já está condenado. Não é mais uma despesa discutível, contingenciável, em que eu tenho a opção de fazer ou não fazer, de gastar ou não fazer, ou não gastar. Já está gasto. Agora é dívida. Portanto, pague-se a dívida. Né? E aí entra essa discussão de transformar os precatórios em despesa com o pretexto de, como já aconteceu no passado, eu poder estabelecer um teto para pagamento de despesas. Tá? Friso, precatório não é despesa. Precatório é dívida oriunda de uma despesa já feita no passado. E vejam a incongruência, e isso, imagino que o professor Gessi também vai se debruçar sobre isso. Vocês recordam que em 2016 o governo Temer publicou a emenda, a PEC dos gastos, né? Que a PEC dos gastos, ela estabelecia um congelamento dos gastos públicos para o futuro por 20 anos. É a emenda constitucional 95. Foi alvo de duras críticas, todas elas, na maior parte, procedentes, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu queria trazer de positivo, se é que tem alguma coisa positiva na emenda dos gastos,
é que ela previa um limite de despesas para o futuro. Ou seja, a partir daquela emenda de gastos, os governantes não poderiam aumentar as suas despesas. Tá? Com detalhe, essas despesas que eram atingidas por esse teto, ou seja, despesas futuras, a emenda 95 do Temer não falava em precatório. Aliás, ao contrário, resguardava que aquela limitação não se aplicava aos precatórios, ou às dívidas judiciais. Portanto, a emenda dos gastos, ela estabelecia limite para gastos futuros. Já a emenda 103 e 114 do governo Bolsonaro, ela transforma a dívida judicial em despesa, enquadrando, portanto, os gastos com precatório no teto de gastos públicos, né? E joga um efeito retroativo, ou seja, ela posterga o pagamento de dívidas já feitas no passado. Né? Então, é uma mudança conceitual gravíssima. E do ponto de vista orçamentário e de fiscal e de contabilidade pública, as críticas são grandes, né? Porque não é possível que a gente ignore que a despesa já existe. O precatório nada mais é de uma dívida que foi postergada, mas a despesa já foi feita. E agora nós chegamos à emenda constitucional 126, que é a pedra inicial do arcabouço fiscal, né, o alicerce do arcabouço fiscal, em que o governo muda, ele revoga aqueles artigos da emenda 95 e vem um argumento, um discurso sedutor que não pode haver teto. Nós temos agora metas e resultados. Então, nós temos que atingir determinadas metas e aqueles resultados, então, poderão me permitir gastar mais aqui ou mais ali. É um outro nome, mas se retirou o nome do teto, se retirou menos para o precatório. Ou seja, a emenda constitucional 126 deveria ter revogado as emendas 114, né? Mas não fez. Não fez, não sei os motivos, também não vem aqui ao caso. E esse assunto arcabouço fiscal eu vou deixar mais para o professor Gessi. Bom, então o que nós temos com esse calote todo? Nós temos uma incerteza gigante para os credores, ou seja, as pessoas que têm os precatórios estão completamente perdidas, não sabem se vão receber ou se não vão receber seus créditos. Nós temos um aumento do passivo das dívidas do setor público, ou seja, a União está se endividando cada vez mais, cada mês um pouco mais, pelo aumento do custo desses precatórios não pagos, tá? Porque eles se sujeitam a juros que deverão ser pagos. Há um prejuízo da sustentabilidade das contas públicas, porque imagine que no ano eleitoral o orçamento, que hoje tem uma dívida judicial na casa de 100 bilhões, vai ter uma dívida judicial de 400 bilhões, a briga que vai ser para fechar a conta pública daqui a 4 anos, né, ou 3 anos. E me parece também que isso não pode a gente esquecer que há uma disparidade em relação às outras dívidas. Ou seja, o credor de títulos públicos e de juros que a gente paga com nossos tributos, né, esse não vai ter teto nenhum, ele não tem nenhuma limitação. Né? O governo, o Banco Central, eles seguem livres para expedir título, botar juro no mercado, endividar a União sem qualquer limitação. E essas dívidas estão cada vez mais garantidas. Né? Porém, os credores de outras dívidas, que são os judiciais, esses estão sendo tratados de forma diametralmente oposta. Né? Para esses tem teto, para esses não tem garantia de recebimento da dívida, e os outros credores, que é o mercado financeiro, internacional e nacional, estão nadando de braçada, sozinhos na raia, cada vez mais seguros. E o outro efeito maléfico desse calote, isso a gente pode explorar um pouquinho mais adiante, é a RPVerização. Ou seja, as pessoas vão deixar de receber precatórios, porque as RPVs não são limitadas, não tem teto. Então, as RPVs são aquelas ações de pequeno valor, de até 60 salários mínimos. Então, nós corremos o risco das pessoas, no desespero, abrirem mão de direitos seus por medo, por insegurança.
Eu vou pular aqui por conta do tempo. Aqui, meus caros, eu queria... essa eu combinei que seria a última. Eu vou passar isso aqui, o professor Gessi. Vou passar para cá primeiro. Lembram que eu fiz a inversão lá da ordem da minha apresentação e disse que houve preterição dos credores alimentares. Esse gráfico, vocês imaginem que cada uma dessas colunas é um tribunal. Então, o tribunal da região tal, A, B, C, são valores hipotéticos, tá? Mas, na prática, isso aconteceu. Então, eu vou sugerir que vocês peguem, por exemplo, analisem ali a segunda coluna, que é o tal do TRFB ali, em comparação com a quarta coluna, que casualmente é o TRF4 da região sul. O TRFB é o Rio de Janeiro, é o da segunda região, é o Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Tribunal do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ele tinha muitos precatórios, não necessariamente em quantidade de precatórios, mas precatórios muito grandes. Tá? E uma boa parte dos precatórios desse tribunal eram precatórios de natureza comum. Então, precatórios de origem tributária, de desapropriações e etc. Tá? Então, eles tinham ali uma parcela azulzinha, que são os precatórios superpreferenciais de pessoas idosas, pessoas com deficiência ou com doenças graves. Depois, uma segunda parcela também de preferenciais de pessoas que, embora não sejam doentes, a parcela deles até 180 salários mínimos tem preferência. E depois, o cor-de-rosa ali são os precatórios alimentares, os demais alimentares. E, por último, os cinzas são os precatórios comuns. Então, vejam que essa linha vermelha, ela corresponde ao valor que foi repassado para cada tribunal. Então, a União, ela passou para os órgãos centrais do Poder Judiciário cerca de 48% do total da dívida prevista para o precatório. Olha, eu não tenho dinheiro para todo mundo, eu tenho só 48% do total. Então, deu 48% para o TRF1, 48% para o TRF2, 48% para o tal. E com esses 48%, o TRF2 pagou todos os seus créditos alimentares e pagou um monte de empresa. Pagou um monte de crédito tributário comum, entre eles a Petrobras, com precatórios gigantes, etc. Ao passo que lá na quarta coluna, o TRF da quarta região, com os 48% que recebeu, ele não conseguiu pagar sequer os precatórios preferenciais. Então, ficou muita gente na quarta região. Isso aconteceu também na primeira região, em Brasília e a região norte do país. As pessoas com créditos alimentares não receberam e as pessoas com créditos comuns, ou pessoas jurídicas com créditos comuns, receberam no Rio de Janeiro. Então, houve uma quebra no precatório. Eu vou passar para isso aqui, só para quem nos assiste entender a sistemática a partir de agora. Como é feito o pagamento, porque isso aconteceu em 2022, mas nós já estamos em 2023. E os precatórios de 2023 foram pagos essa semana. Começaram a ser pagos a semana passada. Foram pagos a semana passada. E como foram pagos? Bom, nós temos uma ordem de preferência que está escrita na Constituição e que não foi cumprida, como a gente já viu, comparando os tribunais entre si. Então, em primeiro lugar, nós temos na ordem de preferência as requisições de pequeno valor, depois nós temos os precatórios alimentares superpreferenciais de pessoas doentes, idosas acima de 60, ou pessoas com deficiência. Em terceiro lugar, na ordem, as parcelas preferenciais de precatórios, ou seja, as pessoas que não estejam no segundo grupo, mas até 180 salários mínimos elas têm uma preferência. E depois disso, os demais precatórios alimentares. Em último lugar, os precatórios comuns. Bom, agora em 2023, os TRFs começaram a pagar os precatórios. Ou melhor dizendo, começaram a pagar o que não foi pago em 2022. Eles retomaram o pagamento do estoque de precatórios. E qual foi o critério para isso? Em primeiro lugar, eles pagaram os novos idosos ou os novos doentes. Como assim novos? São pessoas que completaram 60 anos do ano passado para cá, ou que foram acometidos de doenças graves ou
ou tiveram alguma deficiência de lá para cá. Então, primeiro paga esse público. E depois pagam esse mesmo público do orçamento de 2023. Então, paga-se aqui, depois do orçamento de 2023. A parte cinza do gráfico são os precatórios novos de 2023, ou seja, é o orçamento de 2023. A parte azul é o saldo que sobrou. Em terceiro lugar, paga-se quem? Pagam-se os preferenciais lá de 2022. Quem não recebeu lá em 2022. Em quarto lugar, os demais precatórios que não receberam em 2022. Em quinto lugar, paga-se os créditos comuns. Bom, ou seja, as pessoas, as empresas, quem tem crédito de desapropriação, crédito tributário, crédito que não é alimentar. Em geral, aqui já acabou o dinheiro. No caso da quarta região, só aqui já acabou o dinheiro, não tem dinheiro para mais ninguém. Então, na quarta região, quem tinha precatório alimentar para receber em 2023, tá, só vai receber se for idoso, doente ou PCD, pessoa com deficiência. Do contrário, não vai receber. Quem está recebendo é quem não recebeu o ano passado. Em sexto lugar, então, se retoma o andamento dos precatórios e por aí vai, né, dos demais anos. Isso aqui eu fiz questão de colocar na tela para que vocês entendam e visualizem o drama disso. Né? O Tribunal da Segunda Região pagou em 2022 todos os seus precatórios alimentares, ou seja, nenhuma pessoa com crédito alimentar na Segunda Região ficou sem receber. Aqui ficaram. Para a primeira região também ficaram, em outras regiões também ficaram. Mas lá não, lá todo mundo recebeu. Tá? E algumas empresas, entre elas a Petrobras, Petróleo do Brasil, recebeu seus créditos tributários também da própria União. Tá? Agora, em 2023, o TRF2 pagou esse precatório de 1 bilhão e 800 milhões para a Petrobras. Um processo. Esse processo consumiu quase todo o dinheiro do TRF2. Significa que o TRF2 pagou apenas as pessoas doentes e idosas de 2023, depois voltou para o orçamento de 2022, pagou este precatório aqui, um só, e não pagou mais ninguém. Ou seja, um precatório consumiu o dinheiro do orçamento de todo o tribunal. Nós temos algumas alternativas que se discutem, mas eu acho que isso a gente deixa um pouquinho mais adiante. Eu queria só voltar para a questão que isso vocês vão entender agora. Aqui, ó. Por que eu fiz esse link com as despesas de pessoal? Porque desse universo de precatórios que nós temos hoje pendentes, essa tela foi acessada hoje, Tesouro Transparente, vocês têm um estoque de precatórios. Apenas 10% do estoque de precatório é dívida de pessoal, certo? 41% são créditos comuns, ou seja, empresas, bancos, mercado financeiro, desapropriações, etc. 19% é RPV. Então, vocês, servidores públicos, vocês toda vez que dizem assim, olha, nós temos que parar de pagar precatório porque é muito dinheiro. Mas você só tem 10% dessa responsabilidade pelo muito dinheiro. Se é muito dinheiro, não é porque é gasto de pessoal de precatório. Não? A parcela de vocês nesse montante é a menor de todas. Então, os servidores federais não podem ser considerados culpados pelo volume absurdo de precatórios, que é o que se discute. A máquina pública custa muito, estamos gastando muito com precatório. Não, 41% do que se gasta com precatório não tem nada a ver com a máquina pública, não tem nada a ver com o servidor público. É imposto, é tributo, é desapropriação de terra, é barragem, é estrada. Não é o funcionamento do serviço público, da máquina pública, que consome precatório. A responsabilidade de vocês é só 10%. E aqui eu queria também trazer esse gráfico. Todos são dados livres, acesso livre. Tá? Hoje, vocês têm um gasto com o pessoal da ordem de 21%
20% da receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É o que se arrecada de imposto no ano inteiro. Né? Então, hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a administração federal, ela pode gastar até 50% da receita corrente líquida com o pessoal. Né? Que é a segunda linha ali, a primeira linha azulzinha da tela. Né? Vocês hoje estão gastando cerca de 20% da receita corrente líquida, quando o máximo é 50% ou 38%, que é considerado prudencial. Agora, aquela barra comprida, aquela linha comprida, aquela ali é a dívida pública, é o sistema da dívida pública. É o que as outras dívidas que a União tem, né? Que consome 455% da receita corrente líquida. Ou seja, vocês estão longe do teto. E foi publicado no início desse ano o relatório de gastos do orçamento do ano passado, já encerrado, e, para minha surpresa, o gasto com o pessoal na administração federal caiu de 21% para 18% da receita corrente líquida. Ou seja, vocês estão muito abaixo do teto de gasto de pessoal. Então, tivesse a União pago as dívidas de pessoal sem a necessidade de processo judicial, vocês receberiam os valores com certeza, porque o teto está longe de ser atingido. Vocês não estão nem na metade do teto. Né? Agora, vocês não receberam os direitos de vocês enquanto servidores na época certa. Né? Se tivessem recebido, caberia no orçamento, né? Ficaria abaixo do teto. Não receberam, tiveram que buscar o judiciário. Ao buscar o judiciário, o que o judiciário condenou cai no subteto. Mas é o mesmo gasto de pessoal, porém pago de outra forma. Então, vocês estão sendo punidos por ter buscado o judiciário para receber um gasto de pessoal. Isso, professor Gessi, eu queria só assim alertar bem que é justamente a brecha, a deixa para o senhor ver que gasto de pessoal e o precatório estão andando juntos. Né? E que, portanto, eu lhe passo agora a palavra. Né? Por último, só, eu esqueci de um detalhezinho, desculpem. Esqueci só disso aqui. Ó. Vocês me permitem, eu quero só fazer um pequeno jabá desta... Isso aqui. Eu tive o prazer de publicar com as colegas Cíntia Ortigara e Patrícia Turati esse artigo que se intitula Apropriação dos precatórios pelo mercado financeiro e o descrédito da prestação jurisdicional. Esse artigo está num livro que é uma obra coletiva lançada no mês passado, patrocinada pelo Coletivo de Advogados de Servidores Públicos, o CNASP, o Instituto Lavoro, a Auditoria Cidadã da Dívida e a Fundação Sol do Chile. E ele está disponível para download gratuito. Né? Quem não conseguir copiar o QR Code, fica à vontade de olhar lá no site do escritório, tem todo o caminho. E nesse artigo eu deixo apenas como uma sugestão de leitura para que a pessoa se aproprie que essa movimentação de usar o precatório e transformar o precatório como uma moeda de troca do mercado, ela se insere num contexto global de apropriação do orçamento, né, por parte do mercado financeiro, que não é um fenômeno brasileiro exclusivamente, mas aqui é muito forte. Né? Então, a gente tenta dar essa leitura um pouquinho mais fora do juridiquês, certo? Então, eu com isso agradeço, devolvo aqui a palavra, né, e deixa eu ver como eu faço para parar de apresentar aqui. Acho que agora deu. Professor Gessi, desculpa se me passei no horário, mas eu acho que a deixa está dada. Muito obrigado. Obrigado, Francis. Obrigado aí pela proposição dessa live. Obrigado pela aula, né, Brandão? Uma aula importante para nós. Eu acho que o Prois Federação ele tem esse grande diferencial de se apropriar dos temas que aflige aí os professores no dia a dia. Temas esses que outras entidades não se apropriam e não vão atrás, não fazem o estudo adequado.
de modo que a gente possa colocar ele nas nossas pautas de negociações e trazer ele como um tema político do sindicato. Então, eu realmente, quando eu comecei a ler um pouco sobre precatório, sobre toda a dinâmica dos últimos tempos, eu fiquei um pouco preocupado e pensando que a gente deixou de lado um pouco no movimento sindical, colocando nas nossas pautas esse assunto e trazendo ele para os nossos embates políticos. Então, eu entendo, eu gostei muito da sua apresentação, eu acho que é isso, a gente tem que conscientizar os professores e conscientizar a comunidade, né, sobre os assuntos. Colegas nossos aí estão aguardando receber esse dinheiro, muitos é um dinheiro que vai chegar, um direito dele, é algo que ele deixou de receber, que foi na justiça, que brigou, né, e que na hora de receber vem novas regras, novas metodologias, né? Então, daí a gente vê que o Guedes ele não colocou um dinamite. Quando ele falou que ia colocar um dinamite no bolso do servidor, ele colocou esse dinamite em vários bolsos, não foi só em um bolso. Então, o mesmo que... E, além disso, ainda coloca ainda o servidor em vulnerabilidade, uma vez que joga o mercado financeiro aí para poder fazer propostas indecentes para esses servidores. E, devido às grandes dificuldades, muitas vezes financeiras, ele aceita propostas de vendas desse precatório que acaba aí sendo um absurdo, né? Como você colocou, como são aceitos aí em várias negociações com o governo, esses professores acabam vendendo e tendo prejuízo. Então, a gente agradece muito e assim, o que a gente viu e vê é que as emendas constitucionais 103 e 114 de 2021, ele modificou todo o sistema de pagamento dos precatórios federais, né? Foi o que você colocou. Criando um subteto, pois o que o Trapasso falou pago no ano anterior será pago no ano posterior, somado aos regulares precatórios anual. Isso aí, ao longo do tempo, como você colocou, vai causar uma bola de neve, pois cada ano esse valor será sucessivamente majorado. Então, isso aqui é uma grande preocupação. Por quê? Porque, a partir do momento que esses precatórios eles começam a ter um subteto, né, e que coloca 2026 como o período final, com certeza, no ano eleitoral, esse valor acumulado, que, segundo especialistas, isso aí pode chegar na casa de 350 milhões, você falou mais ou menos 400, eu cheguei a ver especialistas projetando em 520 bilhões em 2026, né? A preocupação grande aí é como fazer com isso. Ou seja, tem a tendência, então, se a gente não se preocupar, Brandão, e para o futuro, de que o governo aplique outro calote, porque chegar naquele momento que o governo não vai ter condição de arcar com esse prejuízo, com esse valor acumulado, essa dívida acumulada, que ele não reconhece como dívida, né? Mas ele coloca ela como despesa, a briga leva a briga para o orçamento. E essa briga no orçamento, obviamente, ela vai atrapalhar-nos nas nossas brigas por salário, por renegociação da carreira, né? Vai atrapalhar nas nossas brigas diárias aí, mais pontuais do dia a dia. Ou seja, ela passa a ser, e ela não deixa de ser, um problema sindical. Então, a nossa grande preocupação aí de colocar o problema dos precatórios nas nossas pautas, a preocupação maior é o acúmulo dessas dívidas, o fato do professor ou do docente estar deixando de receber os seus valores, como colocado pelo Francis, e essa metodologia adotada pelo governo, que não cumpre a Constituição, uma vez que ele está separando esses valores ainda por tribunais regionais federais, então aí a gente está trazendo aí grandes impactos na vida dos professores. O importante disso tudo aí, e o bacana disso, quando a gente volta aí nos discursos, né, do governo Bolsonaro, né, que eles usaram o grande argumento que os precatórios estavam dificultando o cumprimento da meta fiscal, né, ela estava
tá fazendo com que o governo ultrapassasse o teto de gastos ou que o governo não tivesse dinheiro para investir em outras áreas prioritárias, foi a grande justificativa do governo no período de implementação das emendas constitucionais dos precatórios. A gente ficou meio que parado nesse período, né, Brandão? Acho que a gente não entrou nesse debate fortemente enquanto federação, enquanto sindicato. Então, agora, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, de agora em diante, em preocupar com o orçamento. Né? Por quê? Porque era de se esperar, se a gente olhar no final do ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela tinha essa preocupação. Ela tinha preocupação de que ela tinha preocupação de colocar, de tirar fora do teto de gasto o pagamento dos precatórios, porque ela viu essa bola de neve e ela sabe que essa bola de neve tinha um período final aí em 2026, ou seja, ela vai estourar justamente no ano eleitoral. Então, mesmo com a preocupação do Tesouro Nacional e a ideia do Tesouro Nacional de aumentar as despesas com forma de dívida pública, de tirar os precatórios dos tetos de gasto, mesmo assim, perdeu-se a oportunidade na PEC de transição de resolver parte desse problema e agora, de novo, na PLP 93 de 2023, que é o chamado arcabouço fiscal, em momento algum foi colocado em pauta esse assunto, né? E não se conseguiu colocar em pauta esse assunto no novo arcabouço fiscal, que é um novo teto de gasto, né? Eu gosto muito de uma charge que eu mandei no relatório da reunião que a gente fez, que onde você tinha um cofre cofre forte, trancado, que era o teto de gasto, aí colocou depois pegou esse tetão e transformou ele em um robô, e esse robô todo com a camisa de força. Então, o arcabouço fiscal, ele não resolveu esse problema, e quando a gente olha no Senado Federal, todas as emendas apresentadas no Senado Federal, e nenhuma delas coloca o teto de gasto fora os precatórios fora do teto de gasto. Então, a preocupação é grande, a gente não pode deixar de trazer esse tema para as nossas demandas sindical, é um tema prioritário, né? O arcabouço fiscal ele já passou pela Câmara, deixou de fora os precatórios, as emendas apresentadas no Senado, o relator até o momento não tem nada que fala sobre isso. Eu acho que a gente tem que buscar meios de buscar uma atuação ali junto ao Senado Federal, de modo que a gente possa ver com algum senador apresentação de alguma emenda para deixar o teto, para deixar os precatórios fora. Como disse o França, os precatórios, pelo menos os gastos de pessoal, os precatórios de pagamento de pessoal, que são as alimentares, né, França? Então, assim, a gente tem que trabalhar agora e jogando dentro da nossa atuação sindical e dos nossos pontos de pauta, das nossas negociações com o governo, também colocar os precatórios e tentar, em algum momento, colocar eles fora do teto de gasto. O arcabouço fiscal chegou, e ele chegou, como sempre, prejudicando a vida do trabalhador, principalmente dos servidores, né, e traz travas, e o França mostrou muito bem, né, não somos nós que estamos furando o teto, uma vez que tem folga para aumento da despesa de pessoal no orçamento, porque a gente não chegou no teto proposto com despesa de pessoal. O governo passado ele deixou de fazer muitos concursos e diminuiu o gasto com o pessoal, né? Foi uma das tônicas dele, diminuiu o gasto com o pessoal, e, no entanto, eles estão jogando em cima de nós todos os custos e todas as mazelas, assim, e a gente não pode absorver isso, né? E esse ponto ele tem que ser ponto aí das nossas pautas, tá? Então, assim, Francis, eu entendi bem o recado, acho que a apresentação sua, ela traz para nós um assunto importante,
e traz para nós uma preocupação e traz para nós um ponto de pauta que a gente vai trabalhar agora e colocar aí. A gente deve fazer um encontro em julho, né? Eu acho que também o Proifes agora tem que evitar esforços para que, se a gente não conseguir, via governo federal, ouvir agora o Senado, que eu acho muito difícil, porque o arcabouço fiscal, eu não sei como que o Senado, no final, o relator vai colocar as emendas que chegaram, ou mesmo o Senado vai votar, porque o governo também ele tem pressa, eu não sei se eles vão fazer muitas alterações no Senado para precisar voltar na Câmara, eu acredito que não, pelas últimas votações que têm ocorrido, em geral, eles têm feito a negociação de modo que já passa pelo Senado e vai para a presidência da República, né? Então, a gente agora tem que fazer também, trabalhar em outra frente, que é agilizar as ADINs que estão no Supremo Federal. E, por outro lado, continuar trabalhando aí para que, via governo federal e via Câmara e Senado, para que, em pouco tempo, ou no tempo curto, a gente consiga tirar o teto de gasto. Eu vi que a gente tem grandes aliados. Mudou o secretário do Tesouro Nacional, mas a Secretaria do Tesouro Nacional ela tinha uma grande preocupação no final do ano passado em relação a essa bola de neve, que é o acúmulo de restos a pagar dos precatórios, justamente pela previsão do que isso será em 2026. Por outro lado, também, grandes especialistas, grandes economistas e todos, têm uma crítica muito forte em relação a questão dos precatórios estar no teto de gasto. Então, aí eu acho que a gente tem espaço político para fazer um debate forte, viu, Brandão? Nacional, de repente puxado aí pelo Proifes agora, né? Puxado por nós, fazer esse debate nacional e trazer esse assunto e reativar esse assunto nas mídias. Né? É um assunto que tem um espaço, né? Se você olhar tanto Folha de São Paulo, a gente olhando o Estadão e tantos outros ali tem tido um espaço muito grande. Maílson da Nóbrega, que escreve muito na Folha, ele tem lá alguns artigos que ele vem comentando sobre a questão dos precatórios, e justamente criticando o fato dele ser colocado como gasto, porque no entendimento dele ele é dívida. Então, eu acho que a gente tem espaço político para fazer um debate grande e buscar parceiros políticos para convencer o governo do pepino que virá até 2026, apesar de que o atual secretário do Tesouro Nacional fala que eles estão pensando em meios de resolver isso daí. E eu acho que o meio de resolver isso aí não pode ser protelar 2026. Né, Francis? O meio de resolver não pode ser protelar 2026. Então, para isso aí tem que ser assunto nosso. Tem que estar em pauta e a gente tem que trabalhar politicamente para tentar resolver ele e juntamente com outros entes políticos aí do Brasil. Então, Francis, obrigado aí pela oportunidade de debater. E aquilo, né, Brandão? Eu acho que o Proifes ele tem esse perfil, é um perfil de se apoderar dos assuntos. A partir do momento desse apoderamento dos assuntos, a gente agora também tem que trabalhar nos orçamentos anuais, de modo que esses orçamentos contemplem, enquanto esse teto está definido, contemple um valor maior para pagamento dos precatórios com gasto pessoal, né, para ir resolvendo os problemas dos nossos colegas. Muitos colegas estão aí, aqui em Goiás mesmo, muito esperando, e acaba que esse dinheiro vai sendo rodado e a demora aí, e o governo vai ficando em dívida com ele, e a gente não sabe quando finaliza esse negócio. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente está muito preocupado agora, eu mesmo fiquei, e o Proifes vai, Francis, colocar ele como ponto de pauta das nossas lutas sindicais. Perfeito. Eu queria fazer só um alerta, talvez, aos credores. No YouTube. Oi, Brandão. Pois não. Não, eu me esqueci de fazer um alerta que me parece que é importante. Assim,
Eu acho que o Gessi tocou muito bem na questão que nós temos aliados importantes, não é? Talvez até improváveis, porque eu volta e meia eu estudo invocando o parecer econômico juntado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né? Mas na matéria de precatório eu tenho pleno acordo com a Federação de Indústria do Rio de Janeiro, eles são credores como nós, né? Ainda que a maior parte dos créditos deles sejam de uma categoria abaixo, porque eles são o último da fila, eles têm o mesmo e legítimo interesse e direito de receber os créditos. Não? Serão depois, mas o direito de recebimento é integral. Agora, nós não somos iguais. Os credores comuns e os credores alimentares têm os mesmos interesses, mas são diferentes. E têm tratamento, e não porque eu sou mais simpático à causa de um ou de outro, é porque a Constituição Federal dá prioridade aos créditos alimentares. Eles têm, não é uma opinião minha, está escrito na Constituição que os alimentares têm prioridade. Então, a gente, ao pensarmos em eventuais saídas que sejam agilizar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que seria o ideal, porque resolve tanto os credores comuns como os alimentares, não é? A gente tem que pensar também em alternativas de mostrar que, economicamente, o impacto desse calote dos precatórios sobre os gastos de pessoal, esse impacto é muito menor do que os precatórios de natureza comum. E é um gasto que, ao contrário dessas negociações, toda vez que a União paga um precatório para uma pessoa física, esse dinheiro, boa parte, volta para a União. Volta como? Volta com consumo, volta com tributação. É um dinheiro que é jogado na economia. Esse dinheiro volta para a economia e para municípios pequenos, essa quantidade que nós temos de pessoas com benefício do INSS, né, que dá na ordem de 20 bilhões de reais. Imaginem esse dinheiro circulando lá no município pequenininho do interior do estado, circulando na economia local. Não, esse dinheiro não vai circular, essa pessoa vai vender o precatório para alguém que vai comprar uma parte do aeroporto. E esse dinheiro não vai gerar nenhuma arrecadação para absolutamente ninguém. Então, a gente também tem que pensar isso como argumento para poder usar na hora certa no Congresso, nos parlamentares que comprem a nossa pauta de preservar a preferência dos créditos alimentares de verdade e não jogar tudo no mesmo saco, como está hoje. Né? E agora, por último, um alerta, assim, que certamente as pessoas, alguns seguidores nos perguntam, tá, no fim das contas, o que eu faço? Eu espero, eu vendo, o que eu faço com o meu precatório? Eu tinha o precatório para receber em 2023, não recebi, não vou receber, e não vai receber. Por quê? Porque a gente ainda está pagando 2022. E aí eu vou à pergunta que a Beatriz fez ali no site, perguntando sobre os precatórios estaduais. Essa emenda não tem incidência exatamente sobre os precatórios estaduais, mas os precatórios estaduais e municipais, eles serviram de inspiração para esse calote dos precatórios. Podem ter certeza. Por quê? Porque a situação dos precatórios de Estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma fila de 14 anos de atraso. São Paulo também tem uma fila horrorosa. Vários estados têm uma fila longuíssima. Se criou na Constituição um regime especial de precatórios, em que se paga pouco a pouco, vai se botando em dia o que se tem lá de passivo, e se padronizou nesses estados um deságio de 40% também. Então, isso serviu de modelo. Então, o meu palpite, e tomara que eu esteja errado, que se nada acontecendo até 2026, o que é hoje o regime especial, que é um regime excepcional dos estados e municípios, vai virar regra geral. E nós vamos passar por balcões de negócios, vamos padronizar deságio e fazer de conta que a gente está cumprindo as ordens judiciais, quando, na verdade, a gente só está empurrando para baixo do tapete essa sujeira toda. Então, eu renovo só esse alerta, então, a essas pessoas que
que não receberam, que é preciso ficar atento que se elas não se enquadram nas hipóteses de preferência. Né? Essa semana retrasada, nós atendemos uma senhora e a nossa colega se deu conta quando saiu o pagamento precatório, ela olhou assim, a professora fulana vai receber integralmente o precatório dela, porque ela é idosa e tinha doença. Aí ela foi ver lá no processo, a professora tinha vendido uma semana antes o precatório com desar de 50%. Se ela não tivesse vendido, ela receberia integralmente o precatório. E, evidentemente, que a empresa que comprou o precatório não disse para ela que ela tinha prioridade. E deveria dizer. Quer dizer, eu estou imaginando que não tenha dito, né? Ou não sei como disse, né? Disse de forma muito cifrada, não sei. Né? Mas então fiquem atentos, né, antes de vender, porque 60 anos é a idade da prioridade. A doença é motivo de prioridade. Né? Então tenham muito cuidado de não abrir mão e não cair no golpe de vender antes da hora e sem necessidade o precatório. Tá? Mas eu devolvo o Brandão aí para... Isso mostra, né, Francis, que o negócio está virando mercado, né? A partir disso daí. Ou seja, se a gente não conseguir interferir até 2026, esse acúmulo de precatório até 2026, que tem previsão de ocorrer aí com os restos a pagar, esse mercado vai crescer e vai crescer muito. E vai crescer às custas de quem? Às custas do servidor, né? De valores que o servidor tinha direito a receber, que foi na justiça, que ganhou, e que, no entanto, está cedendo parte dele porque o Estado não cumpre com a Constituição, com o que era pagar esse valor todo aí, que valor mesmo de pessoal, como a gente falou anteriormente, como você colocou. Ou seja, é uma pauta nossa que tem que ser urgente, tem que ser debatida, tem que conscientizar a nossa comunidade toda, os nossos professores e os servidores, dos problemas que estão ocorrendo, e, por outro lado, também mostrar para ele a questão das prioridades e todas, né? Muitos não têm essa consciência aí, como esse exemplo que você acabou de colocar. Né? Ok, Francis, só para registrar alguns ouvintes, participantes aqui do país, aqui do Paraná, estou vendo aqui a Ana Maria Trindade, está aqui o Augusto Faber Flores, que eu sei que é do interior do Paraná, nos acompanhando, o Soeira, lá de São Paulo, que está participando, o Flávio de Goiás, lá da terra do Gessi, né, da UFG, está participando, o Pedro Ferreira, creio que é o advogado lá da Bahia, que está nos acompanhando aqui, né, a Beatriz, que você acabou de responder o nome ali, a Leda Mafioletti, disse obrigado, Francis, pela apresentação. A Adriana Kuzler, boa apresentação, Francis, obrigado. Enfim, tem outras participações aqui. Queremos, então, agradecer a todos aqueles que estão aqui acompanhando. E eu quero fazer só um comentário, Francis. Como sempre, para mim já não é mais surpresa quando você diz que apenas 10% representa o precatório dos servidores. Como sempre, quando se fala em orçamento público, quando se fala de proteção de trabalhador, os servidores acabam sendo os responsáveis por todas as mazelas do Estado. Se acostumou a jogar a culpa nos servidores. E todos os momentos, quando você vai verificar os dados, são aqueles que menos têm responsabilidade sobre o problema apresentado e são aqueles, de modo geral, que pagam a conta. Então, eu creio que, como diz o Gessi, essa é uma pauta absolutamente necessária. Claro, né, Gessi? Orçamento nós vamos ter que brigar em todas as partes, né? Nós vamos ter que brigar orçamento para a questão das carreiras. Nós estamos com a defasagem salarial que passa de 30%, mesmo com os 9% que nós recebemos aqui. Isso só considerando a inflação. Não estamos nem falando em ganhos salariais, estamos falando em reposição de perdas salariais. Né? Se a gente pegar o IPCA de 2015 e corrigir mês a mês, descontando os reajustes, temos mais de 30%. Estou falando aqui dos professores federais. Né? Se pegar outras carreiras, está próximo dos 30%. Se pegar os técnicos das universidades e institutos federais, que têm a mesma carreira, isso passa de 40%, 50%. São coisas absurdas, que realmente, principalmente nos últimos 6, 7 anos, né, do governo Temer e do governo Bolsonaro, que não só
ignorou os servidores, mas atacaram os servidores dos dois governos em todos os sentidos, né? Inclusive aprovando leis como essas, né? Que só vem prejudicar os trabalhadores. Enfim, é claro que é mais uma pauta, né? Briga por orçamento, que a gente precisa incidir sobre ela. Nós estamos na semana que vem, Francis, é importante dizer aqui para os nossos ouvintes, nós no Conselho Deliberativo da Federação, que aconteceu no último final de semana, sexta e sábado, nós definimos ações permanentes em Brasília, com plantão em Brasília a partir da semana que vem, terça, quarta e quinta-feira. Na outra semana também estaremos no Congresso Nacional discutindo sobre o arcabouço fiscal. Aí, Gessi, a gente vai ter que monitorar o nosso povo lá em Brasília para, na conversa com os senadores, quem sabe também já pautar este tema. Enfim, eu creio que é uma luta que a gente vai ter que fazer aí na sequência, né, no trabalho, e é compromisso nosso, é a nossa luta que precisamos, dentro da nossa perspectiva de defesa dos direitos dos trabalhadores. E é incrível, né? Que você tem um direito, a justiça já decidiu sobre ele, mas você precisa continuar brigando por ele. É que nem aposentado que paga a previdência, né? Quer dizer, é um absurdo, mas enfim, é essa a realidade que a gente vive e essa é a luta que precisamos fazer no dia a dia. Não sei, Francis, nós estamos a 1h11, né, na nossa live. Não temos aqui pedido de... aqui o Rodrigo diz assim, gostaria do esclarecimento referente à declaração de golpe na negociação dos precatórios. Rodrigo Cavalcante está sendo projetado ali, talvez você pudesse comentar ainda. Nossa. E eu estou imaginando que na sequência a gente pode fazer as considerações finais, né? E podemos estar pensando, não sei aí, a sua coordenação, deixo para que você faça o encaminhamento final. Uhum. É isso, Francis. Claro. Eu acho que tem a palavra golpe, me parece que ela se aplica perfeitamente à emenda, às emendas constitucionais 103 e 114. Foram um golpe contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, estabelecer um calote nos precatórios deliberadamente. Né? Isso é um golpe. Isso é um golpe, a gente espera que o Supremo declare, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Né? Quando se cria um clima de suposta insuficiência de dinheiro, de insegurança, sobre o recebimento disso, a quem esse clima favorece? Esse clima favorece um mercado atravessador que se abastece da incerteza e da desesperança. Então, esse mercado que ganha dinheiro com o deságio é o maior favorecido com o calote dos precatórios. Ainda que alguns podem achar que estão ajudando as pessoas, eu não consigo ver ajuda nenhuma. Eu preferia que o governo pagasse integralmente a dívida e não precisasse do mercado que atravessa essa relação e compra com deságio dívidas. Agora, se a pessoa está realmente necessitada e a Constituição está aí, está valendo, não há nada de ilegal na atuação dessas empresas. Fazer o quê? Agora, o que eu espero é que as empresas, e muitas delas são sérias e formam contato com o advogado, mas já tivemos exemplos de outras empresas que não fizeram isso, ou seja, do tipo alertar uma credora que tinha prioridade, né, e não dizer para ela que o precatório dela seria pago, ou tinha grande chance de ser pago 2 semanas depois, como foi. Né? Então, eu me refiro a essa hipótese, Rodrigo. Eu não estou dizendo que o mercado que se alimenta de precatório é de golpistas, não é isso. Agora, quem criou e alimentou e formatou o calote dos precatórios na emenda 113, 114, para criar esse clima todo, aí eu já sou um pouquinho mais crítico. Eu não consigo passar o pano. Acho que quem arquitetou isso tudo aí ganhou com isso depois, em 2022 e 2023, e está ganhando muito dinheiro. Esse mercado paralelo de precatório, saiu uma matéria no Valor Econômico uns dias atrás, já está estimado em 80 bilhões de dinheiro arrecadado com compras de precatórios. Ou seja, é muito dinheiro, gente, que devia estar na mão das pessoas.
Tá? Devolvo. Um abraço para todos. Obrigado, França. Obrigado, Brandão. E é isso, né? Se não fosse esses problemas todos aí, toda a alteração que teve, e é um dinheiro do servidor, é um dinheiro que o servidor tem direito a ele, foi na justiça, buscou esse direito, e as atitudes do governo nos últimos tempos têm levado esse servidor a perder parte desse direito para poder recebê-lo de forma mais rápida aí, ou mais que direito esse que ele tinha anteriormente. Então, mas eu acho que é um ponto, né, Brandão, que a gente leva para o Proifes e vamos levar para o nosso Conselho Deliberativo, porque é um ponto de pauta aí das nossas movimentações aí de agora em diante, eu acredito. Ok, Gessi, obrigado pela sua participação, por ter estudado, vinculando essa questão com a questão tanto do orçamento quanto da questão do arcabouço fiscal. Obrigado, Francis, pelo alerta, né? É assim que eu acredito na assessoria jurídica, é por isso que você é nosso assessor, para nos trazer os problemas que a gente precisa debater. E veja, algo estritamente jurídico, que a gente tem que compreender, tem lá as 2 ações, né, que nós temos lá de inconstitucionalidade, portanto, já estamos incidindo sobre isso, é bom que se diga, já estamos incidindo sobre isso. Então, obrigado por você pautar esse dia a dia, esse problema do dia a dia aí para nós, para que a gente esteja alerta e esteja atuando sobre ele. Né? Quero dar uma boa tarde a todas e a todos que nos acompanharam até agora. Esta apresentação estará disponível, está gravada, estará disponível nas mídias sociais da federação. Aqueles que tiverem interesse podem recomendar e podem acompanhar por lá para buscar as informações e entender melhor sobre esse problema. Então, obrigado a todos e a todos, um grande abraço e boa tarde do Proifes Federação. Um grande agradecimento a todos.